Então vamos começar nossa jornada na lógica de programação. Sempre que você começar falando sobre algoritmos, sempre que você vai executar qualquer coisa que seja no seu computador, abrir um programa, escrever no WhatsApp, entrar num site, o seu computador não sabe o que fazer automaticamente. Digamos que o seu computador é um pouquinho burro. Você precisa ditar os passos para ele. E esses passos são ditados através de códigos. Esses códigos a gente chama de algoritmos. O algoritmo nada mais é do que uma forma da gente trazer uma solução para um problema. Então, digamos que o problema seja abrir um navegador de internet. O algoritmo vai ter uma série de passos que vão levar o computador a conseguir abrir e executar essa tarefa corretamente. Isso é um algoritmo. Esses algoritmos eles são escritos através de códigos, são diferentes tipos de código que a gente vai ver logo mais. Então, pensa numa situaçãozinha aqui. Você quer levar sua namorada no cinema, seu namorado no cinema. Você precisa passar por alguns passos, algumas etapas, até chegar no seu objetivo final. Ou seja, você tem um trajeto a ser executado. Esse trajeto são os passos que você vai definir que vão ser executados. Olha só, digamos que você começa tendo que se preparar. A primeira etapa do seu processo, o primeiro algoritmo, vai ser o algoritmo de preparação. Você vai colocar uma roupa, você vai pegar a sua companhia, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, esposa, e aí você vai para o cinema. Então, o primeiro programa, o primeiro algoritmo, ele envolve essa etapa preparatória. O segundo algoritmo ou o segundo programa vai ser quando você chegar lá. Você vai ter que escolher o filme, vai ter que comprar o ingresso, e aí depois que comprou o ingresso você vai ter que sentar lá e assistir o filme. Então, esses passos caracterizam um algoritmo. Quando a gente fala em lógica de programação, a gente fala em pseudocódigos. Os pseudocódigos são linguagens que não são estruturadas, tá? Então, a gente pode escrever de diferentes formas, não existe uma forma correta de ser escrita. A ideia é que a gente consiga escrever esse pseudocódigo, essa pseudolinguagem, de um formato que seja mais facilmente interpretável para fins de estudo, para fins de traçar um desenho, um projeto do que vai ser o algoritmo, né? Aqui a gente tem um programinha, um pequeno programinha do que eu considero ideal e perfeito para você aprender lógica de programação. Primeiro passo é ler a teoria ou assistir esse vídeo, né? São passos intercambiáveis. Segundo passo, ler questões comentadas ou assistir questões comentadas. Porque eu parto da opinião que muito do processo de aprendizado vem de assistir resoluções de questões, entender como é que funciona o processo, como é que é a lógica de cada um dos processos. E por fim, essa é uma matéria que exige muita prática, muita prática. Quando você aprende matemática, por exemplo, você não vai ler o que faz uma função e ir para a prova achando que você já sabe resolver a função, né? Você, obviamente, vai praticar antes, vai resolver funções em casa, vai ver se você acha o resultado certo, vai ver como faz para chegar no resultado certo. E a programação, a lógica de programação é a mesma coisa, é como se fosse uma ciência exata, ela é uma ciência exata. Você precisa praticar para garantir que você aprendeu. E eu garanto que depois que você praticar, você não desaprende, tá? Bom, esses algoritmos que eu falei para você até agora, eles costumam ser escritos em linguagens de programação. A gente tem diferentes tipos de linguagem, diferentes linguagens dentro de cada tipo. Então, por exemplo, a gente tem JavaScript, SQL, que muita gente se pergunta se é uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação não procedural. A gente tem Python, TypeScript, Java, C#, C++, PHP, C e uma cacetada de linguagens que podem ser utilizadas para criar diferentes programas. E as linguagens são aplicadas em diferentes situações, tá? No nosso caso, como eu comentei anteriormente, a gente vai utilizar pseudocódigo. Existem formas de pseudocódigo que são mais estruturadas. Por exemplo, o Portugal. Muita gente gosta de aprender lógica de programação a partir do Portugal porque existem programas que permitem a execução de códigos a partir de Portugal. Mas essa não é a nossa ideia. Nossa ideia não é trazer uma aula voltada para a prática do dia a dia. Nossa ideia é trazer uma aula voltada para concursos públicos, como é a proposta atual da TI Descomplicada. Então, a gente vai utilizar
não vamos utilizar, na verdade, estruturas fixas. A gente vai escrever da melhor forma possível que seja para interpretar, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um algoritmozinho básico em pseudolinguagem. Olha só. Escreva qual é o seu nome mesmo, e aí tem o leia, escreva um. Temos vários escrevas, temos vários passos. A gente define variáveis, define o início e define o fim do algoritmo. Tudo isso a gente ainda vai aprender o que é, não precisa se preocupar, não precisa ficar com medo, tá bom? Olha só, uma questãozinha sobre pseudocódigo, para ver como até essa parte inicial já pode ser cobrada de você. Olha só o que a Sebrasp cobrou em 2024, prova recente, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas. O pseudocódigo consiste em um texto estruturado com comandos escritos em linguagem humana, na qual se apoia a criação dos algoritmos computacionais. O pseudocódigo ele não é estruturado, ele não possui regras específicas que devem ser seguidas para executar esse código. Quando a gente tem uma linguagem oficial, uma linguagem padrão, a gente tem regras que devem ser seguidas para que um interpretador ou um compilador consiga ler esse código e fazer ações, ou seja, transformar esse código, essas palavras, em ações a serem feitas pelo computador. Para isso acontecer, eu tenho que seguir regras. O pseudocódigo ele não tem essas regras, porque ele não é executável. Então a gente não consegue criar programas com pseudocódigo. Então por esse motivo, o gabarito dessa questão é errado. Sempre que a gente estiver fazendo um código, existe um tipo de ferramenta que é utilizada para explicar o código ou para adicionar uma informação a mais, para trazer algum detalhezinho a mais ali no contexto desse código. Esse a mais, ele é chamado de comentário. Então, sempre que você vê uma simbologia um pouquinho diferente ali, com um texto que não faz sentido no contexto, provavelmente se trata de um comentário. Diferentes linguagens têm diferentes simbologias para criar um comentário. Por exemplo, em Python, os comentários são marcados por uma cerquilha, uma hashtag no começo. Uma hashtag no começo da linha. Isso indica um comentário, ou no meio da linha, tá? JavaScript, a gente pode utilizar 2 barras. Então são diferentes linguagens, têm diferentes formas de realizar comentário. Nessa aula talvez não vai ser tão útil a gente fazer comentários, porque como o código já é escrito em português e já é escrito de uma forma mais interpretável, talvez não seja tão necessário a gente ter esses comentários. Mas em aulas de linguagens específicas, né, como é o caso de Python e o caso de R, pode ser um pouquinho mais necessário a gente ter esses comentários. A gente utiliza bastante comentários, principalmente no material escrito, para explicar o que está acontecendo, tá? Então saiba o que são comentários. Então essa foi só uma introduçãozinha para o que são algoritmos, tá? No nosso próximo bloco a gente vai começar a ver, de fato, os programas computacionais através de variáveis e constantes.